Você sabia que cerca de 40 a 50% das coisas que você faz todos os dias não são decisões conscientes? São hábitos. Desde a forma que você escova os dentes até as primeiras coisas que você faz no seu dia logo que acorda. Tudo isso são hábitos, decisões de certa forma inconscientes. Ou seja, você tem já uma rotina otimizada. Essa energia ela praticamente já não é gasta mais. Ou se quando gasta, na verdade, ela é muito otimizada, quase chegando a um resultado zero. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de hábitos, é importante a gente lembrar que quando a gente quer dar aquele grito assim de socorro e falar dessa vez eu vou resistir, eu vou mudar de uma vez por todas na minha vida, a gente está falando de um grito de socorro, um grito de resistência, e a neurociência já nos mostrou que a força de vontade ela é um recurso finito. Portanto, é interessante a gente ver como a gente funciona para a partir daí a gente traçar estratégias mais efetivas sobre, de fato, como gerar essa mudança. Beleza? Então, vamos para a tela aqui do meu computador. Vou mostrar para vocês na prática como que isso tudo funciona. Bom, como que o hábito, então, como a gente pode mudar um hábito, né? A gente precisa primeiro mostrar o que é um hábito. E o que é um hábito? Um hábito, ele é basicamente formado por gatilho, recompensa e também rotina. Olha lá, então vou abrir aqui. O hábito ele é formado por gatilho, rotina e recompensa. Obviamente, quando a gente fala de hábito, a gente está falando do sistema dopaminérgico. O que significa na prática? Como que a nossa expectativa ela gera, né, essa questão da repetição e muitas vezes como que a gente nesse sistema de recompensa, a gente acaba desequilibrando e prejudicando a formação de novos hábitos. A gente fala também, quando a gente fala de hábitos de neuroplasticidade ou plasticidade neural, que é basicamente você repetir. O seu cérebro ele tem a capacidade de se adaptar tanto para hábitos bons, tanto para hábitos ruins. Então, ele vai se moldando de acordo com aquilo que você tem desenhado de ações e comportamentos no dia a dia, ok? E por que hábitos antigos são tão difíceis de apagar? Porque basicamente você já tem um caminho neural, né? Então, o fato de você já ter um caminho, você concorda comigo que é muito mais fácil quando você está dentro de uma cidade, você seguir o caminho que está asfaltado do que você ir por um caminho que você não conhece, uma estrada de terra? É preferível que você vá para um caminho asfaltado, né? Justamente para não sujar o carro, etc. Ou seja, você tem um gasto enérgico muito menor. E seu cérebro ele gosta de otimizar a energia, ok? Então, por isso, é muito difícil a gente apagar hábitos, né? Na verdade, eles ficam ali. A gente consegue fortalecer, né? Então, a gente consegue criar músculo, entre aspas, em alguns comportamentos e, em detrimento, a gente consegue também perder musculatura em outros comportamentos. E aí depende muito da nossa rotina, dos nossos hábitos mesmo, né? Da nossa construção de comportamentos. E aqui entra a plasticidade, a neuroplasticidade, né? Bom, mas só para a gente retomar aqui. O hábito, ele é formado por gatilho, rotina e recompensa, e eles nos ajudam a otimizar energia mental. Bem como o nosso cérebro gosta de automatizar isso, né? A gente já tinha falado, mas só para a gente recapitular. Como identificar, então, hábitos que te sabotam? Primeiro, é importante a gente fazer um mapeamento estratégico dos hábitos que nos sabotam, e aí a gente tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar, dentre elas o exercício de consciência diária, que é basicamente você listar todas as atividades que você fez durante o dia e quais são os hábitos que são bons, quais são os hábitos que são ruins, e aí você vai trazendo consciência para o hábito. Poxa, qual que é a minha rotina pela manhã? Normalmente eu acordo, escovo os dentes, tomo café, parará, parará. E aí você vai listando esses hábitos que você tem de manhã. Pô, esse daqui eu quero mudar. E aí você vai traçando estratégias para mudar aquele hábito específico. Gatilhos emocionais, então, normalmente, poxa, qual trazer consciência para esses gatilhos emocionais, né? Então, se eu fiquei ansioso, por que eu fiquei ansioso? Ah, eu comi tal coisa depois que eu fiquei ansioso. Justamente esses hábitos, esses gatilhos, né? Eles são
fortalecidos ou enfraquecidos, a gente pode trabalhar isso de forma estratégica. Quando que eu me sinto solitário, quando que eu entro em tédio, e aí a gente vai trabalhando isso, beleza? Você trazer consciência, acho que é o primeiro passo, acho não, é o primeiro passo para que você de fato consiga qualquer mudança comportamental, ok? Gatilhos ambientais, e aí você vai ver, poxa, se eu estou em um lugar X, esse lugar me traz ansiedade, você entende que trazer essa consciência ela é muito importante. Esse horário, poxa, sempre que bate esse horário eu começo a ter fome. Se eu vou para academia esse outro horário aqui eu já não rendo tão bem. E aí você começa a entender. Essa pessoa aqui, pô, ela me suga energia. Essa pessoa ela me deixa mais enérgico, mais ansioso, mais agitado. E aí você começa a trazer esses gatilhos de ambiente também. Ambiência é muito importante, tá? Crenças, e aí a gente tem aquelas crenças que sustentam, né, os comportamentos ruins. Bom, estratégias práticas. A gente fazer uma substituição, tá? Por que não remoção, tá? Porque não existe você. Lembra que eu falei da musculatura do hábito? Você vai conseguir fortalecer hábitos ou enfraquecer hábitos, tá? Mas a verdade é que aquele registrozinho ali, ele continua ali. Então é mais ou menos como aquela estrada. Não sei se vocês já viram aquelas estradas do interior, que muitas vezes ela já foi asfaltada, ninguém mais usa, mas ela continua lá. É exatamente isso. Então, aquele hábito, ele vai ter ali uma memória. Você vai ter uma memória sobre aquilo. E dependendo, pode acontecer daqui, poxa, 10 anos você ter um gatilho e recordar aquele hábito, tá? Então, não se culpe por isso. Não tem como você apagar, mas tem como você substituir, fortalecer novos hábitos, ok? Então, esse exercício de autoconsciência, ele é constante, tá? Ele é uma jornada, ele não é um destino final. Construir micro hábitos é você começar com pequenas doses de mudança. Não querer mudar tudo de uma vez. Começa pequeno. Poxa, a forma que eu escovo os dentes. Se eu quero mudar, eu preciso, enfim, trabalhar pequenas mudanças. Se eu escovo com a mão direita, agora eu vou começar a escovar com a mão esquerda. E aí, quando se perceber escovando com a mão direita, agora com a mão esquerda, entendeu? Então, são pequenas mudanças, não mudanças muito grandes, porque senão a tendência é que você não consiga constância nesse hábito, nesse novo hábito. Então, pessoal, a regra é muito simples. Não dependa de força de vontade. Tenha consciência para que você consiga eliminar o gatilho. Pô, se aquele ambiente me dá ansiedade, eu não vou mais naquele ambiente. É simples assim. Você começar a trazer essa consciência para que você consiga direcionar estrategicamente as suas ações. Reduzir, então, o atrito do hábito bom é basicamente você dificultar um hábito ruim, né? Então, o exemplo da academia é sempre o mais didático possível. Se eu vou para a academia, se para mim é mais fácil, eu não sou uma pessoa que costuma ir na academia, para mim é mais fácil de manhã, então eu vou de manhã. Se para mim é melhor ir à noite, então vá à noite. Tem que ficar fácil. Para você construir novos hábitos, você precisa facilitar a construção daquele hábito. Então, organizar a sua roupa no dia anterior, colocar um horário fixo pré-estabelecido para aquele novo hábito. Isso facilita demais para você construir. É isso basicamente que a gente falou aqui. É você diminuir o atrito do hábito bom em detrimento você dificultar você manter um hábito ruim. Um hábito ruim, por exemplo, no meu caso, alimentação. Eu gosto pra caramba de palha italiana. Ou agora também eu tenho mudado bastante, né? Leite condensado com biscoito maisena quebrado. O que eu posso fazer para dificultar isso? É não ter em casa. Do contrário, fica fácil de em um momento pegar e comer, entendeu? E é você ir literalmente aumentando esse atrito aí no hábito ruim. Como criar? Então, também aqui uma estratégia muito importante para a mudança é você criar recompensas imediatas, para que você consiga construir essa constância. Poxa, fui na academia, traz uma forma de você se recompensar inicialmente. Você não precisa se recompensar de uma forma muito grande, mas
se permite, pô, se eu fui na academia, gastei lá 400 calorias, eu vou comer um docinho que, enfim, equivale ali a 50 calorias, entendeu? Então você precisa começar a trabalhar esse sistema de recompensas. Porque as pessoas não conseguem, então, manter novos hábitos. Primeiro, elas colocam as metas grandes demais, elas não entendem o seu próprio funcionamento, seus gatilhos de ambiente, seus gatilhos emocionais. Elas tentam mudar tudo de uma vez, então ao invés de ir mudando pouco a pouco, elas vão mudando tudo de uma vez. Se você acordava, um exemplo, 10 horas, e você começa a querer acordar 5 da manhã, é uma mudança muito grande. Então é melhor você, talvez, ir fazendo uma transição. Poxa, na próxima semana eu vou começar a acordar 9, na próxima semana 8, na próxima 7, até você chegar em 5 da manhã. Porque assim você vai diminuindo o custo disso na tua cabeça, beleza? A ausência de motivos fortes, ou seja, você muitas vezes não está identificado com aquela meta, e ambientes ruins. Ambientes são sempre importantes. Resumindo, pessoal, a nossa estratégia é o hábito. Ele basicamente é uma junção de ambiente, gatilho e identificação, beleza? Então, isso tudo forma aí o hábito. Eu espero de verdade que essa aula tenha te ajudado. Lembre-se de se inscrever no canal, afinal de contas, boa parte do pessoal que passa por aqui não está inscrito no canal. Eu espero de verdade que você tenha sido transformado, que esse conteúdo tenha sido rico para você. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.